E pesquisa revela que 58% dos brasileiros acreditam que a criminalidade piorou no último ano. E você vai ver também. Protesto pela morte de ambulante termina em confronto com a Polícia Militar em São Paulo. Em Belo Horizonte, leis mais rigorosas contra maus tratos aos animais. Quem mantiver o pet acorrentado pode pagar R$5.000. Um ato pelo meio ambiente. Na nossa reportagem em parceria com o portal Amazônia Vox, uma paraense que se recusa a aceitar que plástico vá para o lixo. Você vai entender por quê. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha mostra que mais da metade da população brasileira afirma que a criminalidade aumentou nos últimos 12 meses. A avaliação piora nas grandes cidades e principalmente entre as mulheres. Segundo o levantamento, 58% dos brasileiros afirmaram que percebem um crescimento da insegurança no país. A sensação de piora é maior entre as mulheres, moradores de regiões metropolitanas e na região sudeste do país. Entre os homens, 52% percebem um aumento na criminalidade. Já 19% veem uma diminuição. A diferença em relação às mulheres chega a 10 pontos percentuais. As capitais e regiões metropolitanas concentram os relatos de avanço da insegurança e 66% dos moradores falam em aumento da criminalidade. A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 3 de abril em 172 municípios, com 3.054 entrevistados acima dos 16 anos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E uma manifestação no centro de São Paulo terminou em tumulto. A polícia militar usou bombas de efeito moral para dispersar a multidão. O ato foi organizado em repúdio à morte de um ambulante senegalês que foi baleado e morto ontem durante uma abordagem policial. O protesto foi realizado na região central da capital paulista. Os manifestantes exibiam cartazes com pedidos de justiça pela morte de um ambulante senegalês e faziam críticas à ação da polícia militar. A manifestação foi seguida de perto por um grande contingente de policiais, incluindo equipes da tropa de choque e da cavalaria. Houve tumulto e os policiais utilizaram bombas de efeito moral para conter a multidão. E essa é a resposta. Os manifestantes se dispersaram pelas ruas do bairro do Brás, tentando se proteger. Alguns comerciantes fecharam as portas das lojas. Não há registro de feridos. A morte do ambulante senegalês aconteceu nesta sexta-feira, durante uma abordagem da Polícia Militar no Brás. As imagens mostram o ambulante cercado pelos agentes e agredido. Ele tentou reagir, mas um dos PMs atirou contra o senegalês. O ambulante foi encaminhado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, a Polícia Militar informou que acompanhou a manifestação e somente interveio após uma pessoa lançar uma garrafa na direção dos policiais. A PM instaurou um inquérito para investigar o caso e afastou das atividades o agente envolvido na morte do ambulante senegalês. Nessa madrugada, um homem foi morto a tiros na região central de São Paulo. O caso aconteceu próximo à Rua Consolação, uma região conhecida pela concentração de bares e universidades. A vítima, de 34 anos, era dono de um dos estabelecimentos do local. Outras 2 pessoas foram atingidas pelos disparos. Os criminosos conseguiram fugir. A polícia investiga o caso. E em Jardinópolis, interior de São Paulo, um casal foi preso em flagrante depois de simular o sequestro do próprio filho. A criança de 6 anos era mantida dentro do porta-malas de um carro e só foi encontrada pela polícia 12 horas depois do boletim de ocorrência feito pelos pais. O falso sequestro era um plano do casal para receber o dinheiro do resgate e pagar dívidas a um agiota. O menino estava debilitado e foi levado ao hospital pelo Conselho Tutelar. Meu Deus. Quanta crueldade. O Senado aprovou um projeto de lei que aumenta a punição para quem furta cabos de energia. Esse tipo de crime é cada vez mais comum nas grandes cidades do país. Imagine ficar sem luz, internet ou telefone de uma hora para outra. A primeira impressão é de que houve um apagão no bairro, mas em muitos casos a verdade é outra. Furtos de cabos de energia é um crime cada vez mais frequente e gera não só transtornos, mas também prejuízos. O primeiro impacto que ele sente é quando a sua rede é prejudicada, ou seja, telefonia, internet ou TV por assinatura podem cair por conta das ações criminosas contra as redes de telecom.
E os criminosos arriscam a própria vida para cometer o crime. Em São Paulo, este homem ficou pendurado enquanto cortava os fios. Mesma situação deste outro criminoso de Fortaleza, só que ele não teve a mesma sorte. Foi surpreendido pela polícia. Em muitos casos, a interrupção de energia pode colocar vidas em risco. Aquelas UPAs, aqueles locais em que não há o fornecimento de energia externo, por exemplo, um gerador, isso acarretaria um gigantesco prejuízo para os próprios pacientes e para os consumidores. De acordo com a Conexis Brasil Digital, o número de furtos de cabos elétricos cresceu de forma acelerada. Aqui na Esplanada dos Ministérios, região central de Brasília, os cabos de energia ficam enterrados. A ideia é trazer modernidade, deixar a cidade mais bonita e organizada. Mas até com a fiação debaixo da terra, os criminosos dão um jeito de furtar os fios. Existem locais, que são locais ermos, locais afastados ali dos centros urbanos, em que existem essas galerias e esses criminosos, eles se fazem valer desse local de pouca movimentação ou quase nenhuma movimentação e acabam indo para o subterrâneo, para o subsolo, nessas galerias. Eles praticam o crime e muitas vezes saem sem ser percebidos por ninguém. O Senado aprovou uma mudança na lei que torna as penas mais rigorosas para esse tipo de crime. O texto agora vai para análise dos deputados. Atualmente, a punição é de 1 a 4 anos de prisão. Com a nova proposta, passa a ser de 2 a 8 anos, além de multa. Se o crime envolver violência ou ameaça, configurando roubo, a pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Até os receptadores podem se dar mal. Se a receptação for qualificada, aí você mais do que dobra essa penalidade. O que é a receptação qualificada? É aquela que a pessoa utiliza a receptação para poder fazer comércio. E a Justiça condenou a 2 anos e 4 meses de prisão a mulher que xingou um casal gay em uma padaria no centro de São Paulo. O episódio foi em fevereiro do ano passado. Na época, Jaqueline Santos Ludovico cometeu ofensas homofóbicas contra o jornalista Rafael Gonzaga e o namorado dele. Eles também foram agredidos fisicamente. Jaqueline foi condenada por injúria racial e terá que pagar uma indenização às vítimas. A decisão cabe recurso. Na última semana, a cidade de São Paulo registrou mais de 17 mil novos casos de dengue. O número representa um aumento de 26% em relação à semana anterior. 5 bairros da capital paulista já são considerados epidêmicos para a doença. A classificação de epidemia é adotada quando a taxa de incidência ultrapassa 300 casos por 100 mil habitantes. No topo da lista está o Jardim Ângela, que fica na Zona Sul, e também na mesma região, o bairro do Capão Redondo aparece em segundo lugar no número de casos. Desde o início do ano, 2 pessoas morreram após contraírem dengue. E morreu hoje em Belo Horizonte a adolescente de 14 anos internada há 3 semanas, depois de ser levada por uma enxurrada durante um temporal. Rafaela Vitória Oliveira Moura estava em coma e teve a morte confirmada pela família. A adolescente de 14 anos estava internada desde o dia 24 de março. Ela e uma prima aguardavam a van escolar na calçada quando foram surpreendidas por uma forte enxurrada durante um temporal. Rafaela foi arrastada pela força da água e ficou presa debaixo de um caminhão-guincho por 5 minutos, até ser resgatada por um motociclista que percebeu a situação. A jovem precisou ser reanimada e ficou com sequelas graves. O velório acontecerá amanhã na capital mineira. Quem mantiver animais presos em correntes em Minas Gerais agora poderá pagar mais de R$5 mil em multa. Luiz é adestrador e faz parte de um projeto de resgate de cães que sofreram maus tratos na região metropolitana de Belo Horizonte. Em 2022, ele adotou o Pitbull Iron, que estava doente e desnutrido. O animal era mantido acorrentado nos fundos de uma casa, sem acesso à rua e sem contato com o antigo tutor. Havia disponibilidade até de uma casinha para ele, no entanto, a corrente estava colocada distante da casinha, então ele não tinha acesso se chovesse. Em caso de sol forte, etc., ele não conseguia se abrigar. Totalmente recuperado, o Iron agora vive com a Maia, que também passou muito tempo presa numa corrente. Eram 47 pitbulls no mesmo ambiente, no mesmo endereço, todos eles com correntes
grossas, pesadas. Na última quarta-feira, entrou em vigor uma nova lei após a sanção do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O objetivo é punir aqueles que mantiverem animais acorrentados de forma rotineira ou permanente. E se a prática resultar em morte, a multa para o infrator pode ultrapassar os R$5.000. Segundo o texto original do projeto, animais acorrentados são vítimas de diversos tipos de violência. Além de perder a liberdade, eles passam fome e sede, têm desconforto, dor e ferimentos. O medo e o estresse também são ameaças à saúde. A gente já viu filhotes presos em correntes, animais muito pequenos presos em correntes, então eu falo que é a lei da liberdade, né? A lei que faltava. De 2023 para 2024, a Polícia Civil Mineira registrou aumento de 20% no registro de boletins de ocorrência envolvendo maus tratos a animais. No ano passado, 356 suspeitos foram encaminhados à delegacia. Se por um lado é interessante porque a população tem se mobilizado para denunciar cada vez mais, por outro lado denota que é um crime que infelizmente acontece e a gente precisa realmente conscientizar a população. No mês passado, agentes da Polícia Civil resgataram um cachorro vítima de maus tratos em Extrema, no interior de Minas. As investigações indicam que o animal estava acorrentado há pelo menos 4 anos. Outro caso registrado foi em Belo Horizonte. Após uma denúncia anônima, policiais militares do meio ambiente localizaram um cão preso numa corrente, desnutrido e com ferimentos no pescoço. Para que a gente consiga diminuir ou acabar com essas práticas, é necessário que as denúncias sejam feitas para também punir os autores desse tipo de crime. O ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo transferido neste momento de Natal para Brasília. Ele precisou ser internado ontem no Hospital Rio Grande, depois de sentir fortes dores abdominais durante uma agenda na cidade de Santa Cruz, que fica no interior do Rio Grande do Norte. Em um vídeo postado nas redes sociais, Bolsonaro disse que há possibilidade de se ser submetido novamente a mais uma intervenção cirúrgica neste domingo. O problema seria uma complicação no intestino delgado decorrente do atentado de 2018, quando o ex-presidente levou uma facada durante a campanha eleitoral. E o deputado Chiquinho Brazão, preso por suspeita de ser o mandante do assassinato da deputada Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, foi liberado hoje da prisão de segurança máxima em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós vamos conversar ao vivo, vamos direto a Brasília ao vivo, conversar com a repórter Franci Rodrigues, que tem todos os detalhes. Boa noite, Franci. Boa noite, Felipe, Amanda, a todos que nos assistem. Sim, Chiquinho Brazão deixou o presídio de segurança máxima lá em Campo Grande no final da tarde. E ele deve embarcar a qualquer momento em voo comercial para o Rio de Janeiro. Chiquinho Brazão deixou o presídio de segurança máxima depois que o ministro Alexandre de Moraes acatou um pedido da defesa. Os advogados alegavam sérios problemas de saúde. O deputado já saiu do presídio usando tornozeleira eletrônica. Enquanto estiver cumprindo a prisão domiciliar, Chiquinho Brazão não pode usar redes sociais, não pode falar com outros investigados e também não pode dar entrevistas. E só pode receber visitas dos advogados, filhos e netos. Ele deve chegar ao Rio de Janeiro ainda hoje à noite. A filha acompanha o pai na viagem. Voltamos aos estúdios, Amanda, Felipe. Obrigada, Franci. Boa noite. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, completa nesta noite 91 horas em greve de fome. O parlamentar decidiu ficar em jejum em protesto contra a decisão do Conselho de Ética da Câmara, que pediu a cassação do seu mandato por quebra de decoro. Glauber é acusado de agredir um integrante do Movimento Brasil Livre, o MBL. Segundo o boletim médico divulgado hoje pela equipe do deputado, o parlamentar está sendo hidratado com sinais vitais estáveis. Ele está dormindo desde quarta-feira na sala onde ocorreu a reunião que aprovou o pedido de cassação. O caso ainda será levado ao plenário da Câmara. O Ministério das Relações Exteriores afastou do cargo o servidor que falou em uma videochamada para policiais
avançarem de forma truculenta contra os indígenas que se manifestavam em frente ao Congresso Nacional na noite da última quinta-feira. O áudio vazou durante uma reunião com representantes das forças de segurança. Segundo Itamaraty, o servidor trabalha no setor de proteção a pessoas e ao patrimônio e foi afastado imediatamente das funções. Em nota, a pasta criticou o caso e esclareceu que o funcionário não recebeu nenhum tipo de orientação do Ministério para agir daquela forma. No interior de Pernambuco, a pequena cidade de Jaqueira se mobiliza quando chega o período da Páscoa. Lá, os moradores se transformam em artesãos e artistas para contar o espetáculo da Paixão de Cristo. O mutirão anda pela feira de Jaqueira, na Mata Sul de Pernambuco, com uma missão especial: recolher parte do lixo da cidade para transformá-lo em cenário da Paixão de Cristo. Fico catando, ajeitando, para fazer cenário e fazer uma limpeza na rua, E aí tem que fazer assim. A mobilização começou há 40 dias. De crianças a idosos, são mais de 100 pessoas envolvidas, todas unidas pela arte e pela fé. Este agricultor veio da zona rural. Aqui a gente fez as colunas de pedra para ficar mais realista. Essas pedras são todas de papelão e colada com a cola também feita caseira. Os capacetes dos soldados foram feitos com materiais recicláveis, as peças de madeira reaproveitadas. Essa cruz aqui foi um resto de uma escora que a gente conseguiu, a gente achou, a gente pegou e reutilizou para fazer a cruz. Exemplo são aquelas cruzes ali também, que são restos de obras, que são, vamos dizer, ripas. A gente reaproveitou para fazer tudo. Boa parte do espetáculo foi feito com material reciclável e entre outros materiais também, que a gente conseguiu produzir aqui na estação mesmo. Tudo é transformado com cuidado e criatividade. A estação ferroviária do município se transforma num grande ateliê. Os moradores são protagonistas de todo o espetáculo. Eles assumem um papel de artesãos e também de personagens de uma das histórias mais conhecidas do mundo. Enquanto alguns dão forma a cada detalhe do palco, outros se dedicam aos ensaios. Valorizar os artistas local é de suma importância, valorizar, trazer a família, trazer a comunidade para dentro do espetáculo. É tanto que os pais vêm, ajudam, contribuem, tem momento do ensaio que chegam com cafezinho, com lanche, e é isso. Um espetáculo dessa magnitude, ou se faz coletivamente com a comunidade, ou o show não acontece. A Paixão de Cristo traz passagens emocionantes, a origem do mundo, a traição de Judas, a flagelação e a crucificação. Na encenação, é Raica quem interpreta Maria, a mãe de Jesus. Meu filho! É uma dedicação muito grande para apresentar, principalmente para uma cidade do interior, um espetáculo desse tamanho, abordando a cultura dessa forma e trazendo, claro, esse nível artístico para as pessoas de Jaqueira. E um monumento com quase 500 anos que foi usado por padres jesuítas para a catequese de indígenas. A Igreja dos Reis Magos no Espírito Santo passou por uma reforma e agora não é apenas um espaço religioso, mas também um lugar para aprender sobre a história do Brasil. Um lugar que existe há quase 500 anos. Aqui fica o Complexo Jesuítico dos Reis Magos, em Nova Almeida, na Serra. O ponto alto, a Igreja dos Reis Magos. Tudo aqui é usado como espaço cultural, turístico e religioso. Aqui a gente teve o restauro do complexo jesuítico, E aqui a gente foi feito durante esse projeto o Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos. O Centro de Interpretação, ele tem o foco de trazer o conhecimento sobre o patrimônio cultural de uma forma mais interativa. É um tipo de museu mais atual. Todo lugar que a gente passa, visita, não tem jeito. É história contada. Por exemplo, esse banco aqui, que foi feito para a visita de Dom Pedro II em 1860. Quem vem à Igreja dos Reis Magos tem acesso às informações também por áudio
e vídeo, além da linguagem brasileira de sinais. A restauração deixou a igreja ainda mais atrativa para quem visita. A história é maravilhosa, então deixa a gente bem emocionado também, conhecer o que aconteceu, conhecer o que vem acontecendo, a preservação do espaço. Tá valendo a pena, sim, tá valendo a pena. Vai chegar em Minas, vai contar? Tudo isso que eu passei, o que eu vivi, os momentos aqui, eu vou relatar para eles lá. A história dos jesuítas e da população indígena no Espírito Santo em um só lugar. Faz parte da nossa história, de como a gente chegou onde chegou, né, da colonização do Brasil. É uma história muito antiga e muito importante para a gente ser contada. O brasileiro está priorizando cada vez mais a alimentação saudável, uma mudança de hábitos que virou oportunidade de negócio para muita gente. Na cozinha da Michele, o cardápio é variado. Ela prepara cuidadosamente o nhoque de banana da terra com almôndegas de uma carne bem magra. Depois vem o filé de tilápia com pasta de abobrinha e berinjela. Tudo para agradar uma clientela exigente. Geralmente eu tenho um cardápio, né, que eu estabeleço e vou mudando por mês, mais ou menos, cardápio fixo. E tem muitas pessoas que já têm dieta de nutricionista, eu faço a dieta da pessoa, ou que tem alguma restrição. O Anderson buscou conhecimento nutricional para compreender que as restrições desses clientes muitas vezes são consequências de doenças autoimunes. Que é um ambiente completamente isolado de glúten. A gente consegue fazer produtos veganos, né? Consegue fazer produtos sem lactose. Então, assim, a gente atende pessoas com diversos problemas, por assim dizer, ou diversas situações, né? A gente atende pessoas com doença de Crohn, diverticulite. Então, assim, a gente procura fazer produtos que consigam incluir pessoas. Eles falaram para mim, a gente tem pizza. Quando eu vi a pizza e fui comer, eu chorei. Eu não conseguia me conter, porque a emoção, né, do alimento, eu poder comer e saber que era seguro, que não tinha contaminação, que não ia me arriscar, que eu não ia sair daqui direto para um hospital. O sacolão todo colorido com frutas, legumes, verduras, produtos orgânicos, um convite a quem busca opções saudáveis de alimentos. Estabelecimentos como este ganham força no Brasil. Um levantamento da Euromonitor Internacional, que pesquisa mercados globais, mostra um crescimento de 27% nas vendas de alimentos saudáveis no ano passado. O faturamento superou os 100 bilhões de reais. Pesquisadores estimam que essa tendência no aumento do consumo de produtos mais saudáveis vá pelo menos até 2027. Durante o isolamento social, no período de pandemia, a população se conscientizou da importância da sustentabilidade, do bem-estar e da qualidade dos alimentos. Segundo a pesquisa, 36% dos consumidores digitais preferem alimentos 100% naturais, 31% preferem produtos nacionais. Entre adolescentes e jovens da geração Z, a adesão a essa tendência é de 33%. E para facilitar a compreensão do que é ou não saudável, olha a dica da nutricionista. Desembalar menos, né? Voltar a ter, descascar mais, voltar a ter mais contato com o alimento, né? Fazer a própria comida, isso nos aproxima também disso. Então, resgatar o simples. Procure alimento que não tenha rótulo, né? Que não tenha lista de ingredientes. Então, visite mais o açougue, o sacolão, a feira. Olha, quase 3 milhões de crianças e adolescentes no Brasil ainda não têm acesso adequado a um recurso básico garantido por lei, a água. A informação é do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. Em Fortaleza, a nossa equipe conheceu famílias que sentem na pele as consequências da falta de acesso à água potável. Carliana e o filho de 2 anos moram neste barraco sem estrutura adequada e sem saneamento básico.
Mas o maior desafio para a família tem sido viver sem água encanada. Nós pegamos água com a vizinha aí, quando pode, né? Porque quando não tem, nós tudo fica sem água. Nós não sabemos, às vezes, se vai ter ou não, né? Porque às vezes para de ter água, aí todo mundo fica sem água. Para tomar um banho, para fazer uma comida. Assim como Carliana, cerca de 100 pessoas vivem nesta comunidade, na periferia de Fortaleza, sem acesso à água encanada. Para essas famílias, a única solução é buscar água potável na vizinhança. Quando isso não é possível, muitas crianças passam o dia inteiro sem tomar banho e até sem se alimentar. Quando a gente falta água na redondeza, na comunidade, a gente tem que comprar. Se juntar, comprar, pelo menos assim, para poder dar alguma alimentação, pelo menos para as crianças, né? Enquanto isso, eles ficam aí, sujinhos, até a gente conseguir água para eles estarem tomando banho. A água é essencial para a sobrevivência do ser humano. A gente pode até, às vezes, ficar sem uma energia por 2 dias, mas água é impossível. O acesso à água, ele possui uma relação direta com a promoção da saúde, com a redução das desigualdades e da pobreza, e é um mecanismo realmente essencial para o bem-estar e pleno desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes. No Brasil, quase 3 milhões de crianças não têm acesso adequado à água, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. Apesar desse número ter diminuído entre 2019 a 2023, 1,5 milhão de crianças ainda vivem sem água canalizada. O levantamento do UNICEF detalha ainda que a situação é mais grave nas áreas rurais do que nas áreas urbanas. O Acre é o estado em pior situação e onde mais crianças e adolescentes vivem sem água canalizada. Em seguida, vem a Paraíba, depois o Amazonas, seguido do Pará e do estado de Alagoas. As regiões Norte e Nordeste possuem os piores déficits de cobertura desses serviços. Creio que um dos desafios é se fortalecer mecanismos de financiamento para que os estados e territórios possuam os recursos necessários para avançar nessa agenda e, além disso, fortalecer as capacidades nos municípios, em especial naqueles municípios menores, né, que possuem um menor número de habitantes e que possuem efetivamente uma maior dificuldade para se implementar essas políticas públicas nos territórios e aí, em especial, nas áreas rurais. A Marginal Tietê continua interditada após a formação de uma cratera na pista. O incidente aconteceu na última quinta-feira e ainda traz reflexos para o trânsito. Equipes da Sabesp trabalham para fechar o buraco e o repórter Giovanni César está por lá ao vivo e nos traz as informações atualizadas. Oi, Giovanni, boa noite. Como é que está a situação por aí agora? Boa noite, Amanda. Olha, a situação está assim, o pessoal está trabalhando muito, os trabalhos devem permanecer ao longo da noite toda, eles não vão parar. Vai ser daqui, vão amanhecer o dia aqui trabalhando. Nós conversamos com os responsáveis pela obra, o pessoal que está botando a mão na massa aqui também a gente conversou um pouquinho. Eles disseram o seguinte: a Sabesp publicou uma nota dizendo que a obra deve levar pelo menos mais 2 dias, mas na avaliação deles é possível que amanhã à noite o local já esteja asfaltado. Os trabalhos, como eu disse, vão continuar durante toda a noite. As equipes, eles fizeram, depois de, logicamente, preparar bem o local, colocaram uma enorme placa de concreto e logo depois essa placa foi sobreposta por camadas de pedra, concreto e terra. E assim os trabalhos, segundo eles, estão fluindo muito bem. A CET, que é a Companhia de Engenharia de Trânsito, informou que para dar fluidez no trânsito aqui na região, ela colocou a sinalização aqui na Marginal desde a ponte Aricanduva, a quase 20 quilômetros daqui de onde nós estamos. Aliás, nós estamos aqui bem ao lado da cratera onde as máquinas, os homens estão trabalhando. O trânsito aqui está fluindo bem intenso, por aqui passam mais de 1 milhão de veículos por dia. Voltamos com vocês. Rede TV News já está de volta agora para falar de automobilismo. Neste sábado, o Autódromo Ayrton Senna, lá em Londrina, recebeu as etapas da NASCAR e também da Copa HB20. Foi demais! Dá uma olhada.
A primeira corrida da segunda etapa da Copa HB20 foi cheia de emoções para os apaixonados por velocidade. Na categoria Pro, o piloto Bruno Testa foi o grande vencedor no sábado. Já na Elite, a vitória ficou com o Thiago Sansana. André Pedrotti levou a melhor em Londrina na categoria Super. A primeira corrida da segunda etapa da NASCAR também foi a outra atração do sul do país. O piloto Thiago Camilo terminou como vencedor da tarde. Gabriel Casagrande ficou em segundo lugar. E para fechar o pódio, o experiente ex-piloto de Fórmula 1, Rubens Barrichello, chegou em terceiro. E amanhã tem mais automobilismo aqui na tela da Rede TV. Tem mais uma etapa da NASCAR às 13 horas e depois tem Copa HB20 às 15 horas. Imperdível aqui na tela da Rede TV. Agora, uma notícia muito triste. Mais um torcedor colombiano acabou morrendo depois daquela confusão envolvendo os próprios torcedores do Atlético Nacional, depois da derrota por 3-0 para o Internacional pela Copa Libertadores da América. Eles se encontraram e o torcedor colombiano que morreu nesta última noite, ele que começou essa briga. Inclusive, ele esfaqueou um outro torcedor colombiano, o Zuluaga, de 27 anos, que acabou falecendo no dia da briga. Esse torcedor que esfaqueou o outro, ele saiu correndo, entrou num estabelecimento para se esconder. Os outros torcedores foram atrás dele, espancaram ele, esfaquearam ele. Ele foi levado ao hospital e não resistiu, acabou morrendo na noite de ontem. Lembrando que essas imagens aí foram registradas por um torcedor do Internacional que morava ali perto do local. Cenas lamentáveis, mais uma morte envolvendo torcedores na Libertadores da América. É muito triste, né, Amanda? É inacreditável. Pois é. Valeu, Fefon. É isso aí. Obrigada. Por hoje é só. Um grande abraço para vocês. Obrigado pelas informações. E você vai conhecer agora o projeto Esperançar, uma ideia cheia de soluções para o destino do lixo que a gente produz em casa, no trabalho, também em outros lugares que frequentamos. Pois é, um exemplo que vem do meio da floresta para o mundo se inspirar. A reportagem é uma parceria da Rede TV com a Amazônia Vox. Enquanto houver carro de lixo, enquanto houver lixeiras, sempre haverá lixões, sempre haverá lixo nos mares, nos oceanos. Então, tem que haver uma educação ambiental. Silvana está convencida. Todo lixo pode ser reaproveitado. Nunca mais ela jogou fora qualquer resíduo produzido em casa ou na natureza. Ela aproveitou cada objeto, cada produto feito de plástico e assim construiu uma casa inteira com resíduos. Fez do lar um laboratório. É um laboratório para salvar vidas. Então, aí nós temos mais de 8 toneladas de resíduos dentro disso aí que vocês estão vendo, que é uma casa. Nós substituímos os tijolos por garrafas, 8.000 garrafas de vidro. Tem mais ou menos 400 garrafas que são tijolos, ecotijolo, que é o tijolo de PET, garrafa PET, né? E umas 150.000 sacolas, que seria sacolas de alimentos, assim, tipo arroz, feijão, macarrão, sacolinhas que vêm de supermercado, embalagem de pasta de dente, escova de dente, tampinhas, CDs, vidro de esmalte, tudo tem nessa casa, na parede dela. Aí a massa feita de barra e capim. O telhado ele é um telhado verde, né, e que ele ajuda a causar menos impacto, né, ajuda a ficar mais fresca a casa. A necessidade de ações como a da Silvana tem nome: emergência climática. Um processo cada vez mais agressivo e assustador das mudanças do clima. Mas nós podemos ajudar a reduzir esses impactos. Você acredita? Eu acredito sim, eu acredito que a gente pode se engajar em pequenas atitudes que, apesar de uma pessoa nunca poder mudar o mundo, né? A gente trabalha em fazer o que a gente pode e, assim, talvez de alguma forma influenciar os outros ao nosso redor, né? Só você fazendo isso, você pode até pensar, isso não vai dar em nada, mas o conjunto, o coletivo, né? Trabalhando em coletivo, isso pode dar resultados, sim, dar resultados. Conscientização.
É isso que a Silvana faz lá na floresta amazônica. Ela acredita que conversando com cada um, mostrando alternativas e resultados, ela vai convencer mais pessoas. O que a Silvana faz é mais ou menos isso aqui, mostrar o que pode ser feito. Isso daqui ela transforma em tijolo. Ela enche a garrafa PET de tijolo, de lixo, e ele vira uma espécie de tijolo. O que você acha dessas iniciativas? Eu acho interessante, porque um dia o dinheiro vai acabar, né? Então, assim, hoje a gente trata o clima totalmente em segundo plano. O capitalismo ele é importante, mas hoje em dia a gente deixa outros temas como o meio ambiente em segundo plano. Isso é muito ruim. Santa Isabel do Pará, a 60 quilômetros de Belém. É aqui o Esperançar, um projeto que pode parecer distante da realidade dos grandes centros. E na prática é, mas por falta de iniciativa, pontua Silvana. Ela é enfática. É possível reaproveitar resíduos aqui ou em qualquer lugar do planeta. Por isso, Silvana organiza oficinas, vai às escolas falar aos alunos, procura os centros comunitários. Tudo isso para ensinar, como uma escola viva. A Escola Viva ela é um movimento socioambiental, né? É uma escola itinerante. Ela está onde você chama. O desafio é esse, é fazer com que a pessoa comece a fazer isso na sua casa e perceber que ela usa menos o saco da morte. Você sabe o que é o saco da morte? O saco da morte é aquele saco preto que as pessoas colocam tudo e colocam na porta da sua casa e tudo bem, aí vai passar o carro do lixo. Arthur escolheu viver aqui na floresta e cuidar de tudo que tem ao redor. Tomou a decisão depois de ouvir Silvana. Ele se encantou pelo Esperançar. Estudante de engenharia civil, descobriu entre árvores, rios e resíduos outras formas de construir. Tem muitas técnicas de construção envolvidas aqui e vejo que todo esse conhecimento ele está sendo passado de geração para geração. Vi que dava para a gente atrelar isso porque nada isso daqui está presente na vida de todo paraense praticamente. Isso daqui é o retrato do que nós temos no nosso solo, é retrato da nossa natureza, é retrato de tudo assim. Então, as pessoas acham que estão distantes disso, mas na verdade isso tudo está muito interligado, sabe? Rosilda e o filho Tiago também foram convencidos pelas palestras. Deixaram de vender carvão feito de troncos de árvores derrubadas da floresta. Agora produzem o tijolo ecológico. Hoje a renda vem toda da sustentabilidade. E ganham um extra com o trabalho de construção das paredes feitas de garrafas PET. A vida da família mudou completamente. A gente coloca o barro aqui, né? A gente vamos sentar a garrafa aqui. A gente vamos jogando o barro, a gente vamos sentando tudinho o barro assim. Acho que agora tá melhor, né? Porque coisa do carvão dá trabalho. A gente vamos derrubar ave, né? Eu achei melhor. Resíduo ou lixo? Como queira dizer, tanto faz. O importante é ter consciência de que o planeta precisa aprender a reaproveitar o que parece não ter mais sentido. Se fizesse essa mudança, se a gente começasse a cuidar dessa forma, os resíduos que são os domésticos, eles acabariam de fato. Não iria mais ter lixo na rua. Olha, a gente está fazendo a nossa parte. E você? Durante o Festival Amazônico, que acontece nesse final de semana no Rio de Janeiro, lá se celebra a cultura da região norte do Brasil. Um festival cheio de cores, dança e animação. É o ritmo do carimbó, da guitarrada e de outros gêneros típicos da região que embala o Festival Amazônico, que acontece até amanhã no Museu do Pontal, na zona oeste do Rio. O evento, feito em parceria com o Instituto Cultural Vale, apresenta cantores como a amazonense Juena Ticuna, referência da música indígena no país. Cerâmicas, artesanato, peças produzidas por indígenas, quilombolas e ribeirinhos.
A arte representada por 2 novas exposições de artistas amazônicos inauguradas pelo museu. A gente buscou trazer um pouco dessa diversidade amazônica, desse território gigante e que no sudeste, no sul do país, fica muito distante, mas a gente quer mostrar que não é tão distante assim e que é muito diverso. Para completar essa imersão cultural, não poderiam faltar produtos e pratos típicos da região. O festival conta com uma feira gastronômica, onde os visitantes podem experimentar novos sabores. O açaí, por exemplo, tem um gosto bem diferente do vendido no Sudeste. Esse açaí é o puro, na Amazônia, né? Que ele não é doce, ele é extraído das sementes, ele é brutalmente natural, sem açúcar, sem nada, sem conservante. Ele é um pouco, para vocês, no caso que comem aqui, ele é um pouco travoso, mas é o hábito a gente comer, e a gente come quase in natura, sem ser doce, sem ser gelado. E a Jaqueline deixou todo mundo de água na boca ao descrever o peixe que ela comeu. Eu adoro, né, experimentar coisas novas e escolhi uma piramuqueca. É um peixe, né, o pirarucu, acompanhado com arroz com coco, que a textura é uma delícia, porque o coco ele fica crocante. A farofa está maravilhosa e esse molho, junto com uma bananinha que também acho que é cozida, tá incrível, hein? O festival vai além da arte, da cultura e da gastronomia. A criançada também tem vez em atividades virtuais. Em uma mesa redonda, ao estilo de um programa esportivo, os participantes antecipam debates da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que vai acontecer em novembro em Belém. Cultura e consciência caminhando lado a lado para preservar a floresta e o clima. Quando a gente olha para esse museu e vê ele trazendo um pouquinho do nosso Pará, um pouquinho do Amazonas, de Manaus, e entrando em contato com essa arte, é uma grande oportunidade de conhecer mais sobre a Amazônia e preservar a Amazônia também. É isso, e o RGTV News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você, um bom domingo. Nos vemos segunda-feira a partir das 7h20 da noite. Até lá. Boa noite.